Olá, seja bem-vindo aqui ao canal do Programador Aventureiro, e nesse vídeo eu vou te ensinar a como utilizar e criar blueprints utilizando o Flask. E os blueprints são muito úteis quando você quer criar diversas sub-rotas para uma rota principal na sua aplicação. Isso é muito comum quando a gente está criando uma API ou quando a gente está criando um site um pouco mais complexo, como por exemplo um e-commerce, um dashboard, um painel administrativo ou até mesmo um sistema de cadastro ali, de envio de informações. Porque a gente vai ter várias rotas que vão ser dependentes uma das outras. Por exemplo, você pode ter um e-commerce onde você vai ter a rota principal, que vai ser a rota loja, onde vai exibir, né, todos os produtos da sua loja. Só que quando o usuário clicar em um produto específico, você quer acessar uma sub-rota da sua aplicação loja. Então vai ser loja barra, tipo, produto A. E aí você vai acessar então o produto A aqui dentro da sua loja. E esse site não precisa ser especificamente apenas uma loja, ele pode ser também um blog. Então você vai ter a rota blog, que vai acessar os posts do seu blog, e a rota loja vai acessar os produtos da sua loja. E cada uma delas vão ter sub-rotas, né, para poder referenciar um produto específico ou uma postagem específica. E para isso que a gente utiliza então os blueprints, para poder separar toda essa lógica aqui do nosso código e deixar, né, cada rota sendo gerenciada para um blueprint separado. Então, para poder fazer isso no Flask, eu vou fazer aqui a importação dele. Então, from Flask, vou importar a classe Flask e vou criar aqui a nossa aplicação. Então, o meu app vai ser igual a Flask e name. Então, esse aqui eu já comentei em uma outra aula, por que que a gente utiliza esse tipo de nomenclatura, né? Flask, the undername aqui, para poder iniciar a nossa aplicação. E também, na aula de hoje, eu vou explicar algumas outras coisas adicionais, né, em relação ao blueprint. Eu vou explicar também como é que você renderiza templates na sua aplicação e como é que a gente faz ali um sistema de uma rota privada. Então, uma forma simples da gente criar uma rota privada que só pode ser acessada, por exemplo, se o seu usuário estiver logado no seu sistema. Então, a gente vai dar uma olhada aqui como é que faz a criação de cada uma dessas coisas aqui utilizando o Flask de forma bem simples. Então, uma vez criada a minha aplicação, eu vou instanciar ela aqui. Então, eu vou colocar se o name for igual a main, ou seja, se eu estiver executando o código principal da minha aplicação, eu vou querer rodar o nosso servidor. E vou rodar ele no modo debug, porque aí se acontecer algum erro, eu quero que ele mostre ali para a gente qual o erro que a gente está cometendo no código. E eu vou definir ele para poder executar na porta 5153. Vou salvar aqui e agora só basta executar. Então, Python, vou executar o arquivo app.py, que é o nome do meu arquivo principal. Feito isso, ele já vai criar para mim aqui, né, toda a instância do meu servidor, e já criou aqui então o meu servidor rodando nessa porta, né, aqui no meu localhost. Posso copiar aqui, acessar aqui do meu navegador, e já estou aqui na nossa rota acessada, né. Como a gente não criou nenhuma rota específica para nossa aplicação, ele só está retornando aqui um not found, porque não existe nada aqui para a rota principal. Então, vamos criar a primeira rota do nosso aplicativo, colocando aqui então a nossa root, e eu só vou retornar então uma mensagem indicando que essa aqui é a página inicial. Então vou colocar aqui um H1 e vou colocar aqui escrito então página inicial. Para poder transformar essa função em uma rota, basta eu colocar então o decorador app route e falar qual rota que eu estou querendo associar a essa função. Então vou associar a rota inicial da nossa aplicação. Então agora sim, se eu recarregar a página, ele vai retornar para mim aqui, ó, página inicial, que é justamente a nossa primeira rota. Legal, e aí é comum quando a gente está trabalhando com Flask, né, criando aqui rotas para aplicações, a gente criar várias páginas diferentes para poder renderizar diferentes páginas do nosso projeto, principalmente se a gente vai trabalhando em projetos mais complexos, né, que tem realmente muitas páginas ali envolvidas. Então é muito comum a gente cair no seguinte problema. Por exemplo, eu vou criar aqui uma rota para os usuários, né, para quando eu estiver logado na minha aplicação, eu vou ter lá a minha seção de usuário. E então vou criar minha rota user. Só que aí lá na minha seção de usuário, eu também vou poder, o usuário também vai poder mudar as configurações, por exemplo, para poder trocar a senha dele, o telefone, o e-mail, e aí eu vou ter uma outra rota então lá dentro que se vai chamar settings, por exemplo. Além disso, o usuário também vai poder fazer outras coisas, como por exemplo, ver o dashboard específico, né, sobre os produtos que ele comprou, ou das vendas que ele fez, ou dos posts que ele leu. Então eu vou ter uma outra rota lá, que vai ser minha rota dashboards. E aí, é claro, dentro de dashboards eu poderia ter outras sub-rotas aqui. Então, se você for ver, né, isso começa a complicar demais a nossa aplicação. A gente começa a ter várias sub-rotas aqui sendo criadas, né, conforme o nosso aplicativo vai crescendo. Então, uma solução prática para a gente resolver esse tipo de problema, né, e segmentar o que cada seção do nosso site faz, onde fica o código de cada seção, a gente cria um blueprint. Então, vou deixar isso aqui como sendo a minha rota principal mesmo, e vou criar um novo arquivo onde eu vou contemplar, né, todas as rotas que são pertinentes às telas do usuário. Então, eu vou vir aqui no nosso projeto, vou criar um novo diretório, vou chamar de routes. Dentro dele, eu vou criar um novo arquivo,
que eu vou chamar então de user.py. Dentro desse arquivo user.py, eu vou criar todas as rotas que são pertinentes ao usuário. Então a rota que vai acessar o dashboard dele, a rota principal ali do usuário, a rota que vai acessar as configurações dele, dentre outras rotas aqui. Então, como essa rota ela vai ser um blueprint, ou seja, vai ser uma extensão das rotas principais da minha aplicação, basta fazer então do meu from Flask, né? Eu vou importar o blueprint e vou fazer a instanciação desse blueprint. Então, vou chamar aqui que meu user blueprint vai ser igual a blueprint, e eu vou definir qual que é o nome que eu vou querer definir para esse blueprint. Por padrão, a gente coloca o mesmo nome do módulo aqui. Então, se é user.py, eu coloco aqui o blueprint com o nome user, mas poderia ser qualquer outra coisa. Feito isso, o segundo parâmetro que eu vou passar aqui para ele é o mesmo parâmetro que eu passo lá quando a gente instancia o Flask, né, que é o name aqui, para ele poder saber que isso aqui é um submódulo e não a aplicação principal que está executando. E adicionalmente eu poderia passar qual que é o template folder, ou seja, qual que é o nome da pasta que contém todos os templates HTML que eu vou renderizar aqui nesse blueprint, né? Então eu posso colocar aqui essa pasta templates, que a gente vai ver mais pra frente como é que a gente faz para poder renderizar templates também. Feito isso, eu já criei aqui meu blueprint, e agora eu posso então criar as rotas que são específicas aqui para o meu usuário. Então, para poder fazer isso, né, basta eu criar uma função comum. Posso ter uma função com o mesmo nome que eu tinha lá na minha função principal, né, tipo a função root, mas é a root do usuário, ou seja, a função que vai retornar os dados principais ali, a tela inicial ali da sessão do usuário, e vou retornar aqui algum conteúdo para ela. Então, nesse caso, eu vou retornar aqui uma mensagem de boas-vindas. Então, eu vou colocar aqui meu H1 e colocar então bem-vindo à área do usuário. Vou fechar esse H1 e vou definir essa rota aqui. Então agora o que eu vou fazer é colocar então meu user blueprint. Eu vou querer registrar uma nova rota para ele, e a rota que eu vou registrar é a rota principal aqui. Vou salvar e aí vou voltar no meu código principal, porque agora eu já registrei esse blueprint aqui, só que eu preciso carregar essas rotas aqui para minha aplicação principal, para que elas sejam visíveis de fato no meu aplicativo. Então, para poder fazer esse carregamento é super simples. A primeira coisa que eu tenho que fazer só é importar lá o meu blueprint. Então, from hosts.user, eu quero importar a minha variável userbp, que é a minha variável do blueprint, né, que eu estou criando. Feita a importação dele, eu vou só registrar esse blueprint aqui na minha aplicação. E aí ele vai estender essas rotas aqui também para o meu aplicativo. Então eu posso colocar aqui no final a parte aqui do registro, né? Então, posso registrando o blueprint. Tudo que eu tenho que fazer é colocar app.registerBlueprint e passar o nome do meu blueprint. Adicionalmente, eu posso colocar também um URL prefix, que é qual que é o prefixo da URL que vai ser usado toda vez que eu tentar acessar alguma rota do user blueprint. E eu vou colocar aqui o nome user. Então vamos recarregar aqui só para a gente ver tudo isso que a gente fez aqui na prática. Então ok, nossa página inicial continua funcionando normalmente, né? Recarreguei ela aqui, aparece ela normal. Agora, como eu registrei, né, um prefixo chamado user, toda vez que eu acessar aqui o /user, ele vai me redirecionar para o blueprint aqui que eu criei aqui do usuário. Então, se eu acessar aqui user, ele vai me redirecionar lá para a rota inicial lá do meu usuário, que é a rota aqui que está me mostrando, né? Bem-vindo à área do usuário. Então agora eu tenho aqui essa separação, né, de quais são as rotas que são da minha aplicação e quais são as rotas que são específicas para essa seção específica aqui do meu aplicativo. E aí agora, como eu comentei, você pode criar outras rotas aqui para essa seção específica aqui do seu aplicativo. Então eu posso, por exemplo, criar aqui uma nova rota, vou chamar ela aqui de settings, e ela vai só me retornar também um conteúdo aqui textual. Então, só colocar escrito configurações do usuário. Vou registrar essa rota, então aqui no meu user blueprint, eu vou querer registrar a rota como sendo settings. Vou salvar e agora observa aqui, eu tenho aqui a minha rota user, e se eu colocar aqui meu user bar settings, eu consigo acessar essa outra subrota aqui. Então isso aqui já facilita bastante, porque toda subrota que a gente criar aqui, né, nesse nosso blueprint, ela sempre vai começar com esse parâmetro user aqui primeiro, já que a gente já definiu que esse aqui vai ser o prefixo padrão para todas as subrota que forem criadas aqui. Então eu sempre vou colocar user barra, e aí a outra subrota, né, vai ser pertinente aqui ao nosso blueprint. Dessa forma a gente consegue criar, né, várias segmentações aqui no nosso site, né, sem complicar demais o nosso back-end. Então a gente consegue deixar o nosso back-end bem sucinto, com todas as segmentações separadas, né, em códigos específicos, né, em arquivos específicos, para seções diferentes que o nosso site venha a ter. Legal, feito isso, vamos criar também mais um aqui, só para a gente ver
que basicamente a gente pode criar quantas rotas a gente quiser agora aqui na nossa aplicação, que todas elas vão ficar separadas aqui no nosso sistema. Só que nessa rota aqui, para fazer diferente, eu vou retornar um template. Então eu vou colocar aqui render template e eu passo qual que é o nome do arquivo HTML que eu estou querendo renderizar aqui. Então eu vou chamar ele de dashboard.html. Como eu estou utilizando a função render template, basta eu importar ela aqui para poder ser usada. E aonde é que ele vai procurar esse arquivo, né? HTML vai procurar dentro de uma pasta chamada templates, já que eu estou definindo aqui que é onde a pasta padrão, né? Onde vão ficar todos os templates. Então, vamos criar essa pasta aqui no nosso projeto, na raiz do nosso projeto, né? Então, templates. Dentro de templates, vamos criar o nosso arquivo dashboard.html. E agora aqui dentro desse arquivo dashboard.html, você pode criar um código básico ali para ele. Nesse caso, eu vou colocar só um código padrão aqui de uma página HTML, só para você ver que basicamente a gente pode renderizar qualquer conteúdo HTML diretamente ali dentro dele. E como está se tratando do Flask, né, a gente pode também passar parâmetros ou variáveis específicas para o nosso template para poder ser renderizado aqui dentro dele. Então, por exemplo, se eu for acessar aqui o nosso dashboard, opa, esqueci de salvar aqui, né? Agora, se eu for, vai ficar faltando só registrar essa rota. Então, eu vou colocar aqui nosso app.user.route e vou registrar essa rota como sendo dashboard. Vou salvar. Agora, se eu vou tentar acessar essa rota, ele vai renderizar lá para mim aquele conteúdo da minha página HTML ali. Legal, e como eu falei, a gente pode passar também parâmetros específicos aqui para serem renderizados aqui na nossa página, né? Então aqui no nosso template, sempre que você quiser passar uma variável para dentro desse template, você coloca ela dentro desses símbolos, né, de duas chaves aqui. Então eu criei aqui uma variável chamada name, e aí sempre que eu passar essa variável aqui diretamente para o nosso render template, esse valor vai ser substituído aqui no nosso template. Como eu não passei nada, né, ele não está mostrando esse valor, só está mostrando o conteúdo que vem depois, né, que esse é o seu painel de hoje. Para poder passar esse parâmetro, tudo que eu tenho que fazer é colocar aqui uma vírgula e colocar qual que é o nome do parâmetro e qual que é o valor associado a ele. Então eu posso colocar aqui o nome Dalton. Quando eu recarregar a página, ele vai substituir aqui o valor dessa variável dentro desse campo name aqui no meu HTML. E agora sim, eu tenho aqui um campo, né, que está totalmente personalizado. E aí você pode capturar essa informação, por exemplo, de uma página de login do usuário e mostrar o dashboard dele aqui com o nome dele, que ele já fez login previamente na sua aplicação. Para a gente poder ver isso em prática, vamos criar então o nosso blueprint aqui de autenticação, que é onde vai ter um formulário para o usuário se autenticar e vai redirecionar ele aqui para a seção da sua aplicação, né, que é a página user, e vai capturar essa informação aqui, que é o nome que ele vai digitar lá no campo de login. E se você está gostando do conteúdo e quer aprender programação na prática, mesmo que você seja um completo iniciante, então eu vou deixar aqui na descrição o link para você se cadastrar na plataforma do Programador Aventureiro, onde você vai encontrar mais de 20 horas de conteúdo gratuito sobre diversas linguagens e tecnologias, mais de 70 exercícios teóricos e vários projetos práticos de desenvolvimento de aplicativos para você pôr no seu portfólio. E você ainda vai receber um certificado para cada curso que concluir na plataforma. Então não perca mais tempo e se cadastre agora mesmo. Então, como eu vou criar um novo blueprint, eu vou criar aqui, dentro das minhas rotas, né, um novo arquivo. Vou chamar esse arquivo de auth.py. Dentro desse arquivo, eu vou criar mais um blueprint. Então, eu vou aqui from Flask, eu vou querer importar o meu blueprint. Eu vou criar o meu auth blueprint, que vai ser igual a blueprint. O nome desse blueprint eu vou chamar de auth mesmo, que é o nome do meu módulo. Vou passar aqui o meu name e também o nosso template folder, que é a nossa pasta templates. Opa, templates. Feito isso, vamos criar uma rota simples aqui, né, para o usuário fazer login na nossa aplicação. Então, eu criar aquela função de login, que ela vai retornar, então, um formulário. Então, vou colocar aqui diretamente no código mesmo. Então, colocar aqui o nosso formulário. Ele vai ter o método, vai ser igual a post, tem aqui o nosso form, e ele vai ter os campos usuário, que vai ser um input, do tipo text, cujo name desse input vai ser igual a user. Feito isso, eu vou só colocar um /br aqui, poder quebrar para a linha de baixo. Vou até copiar aqui, colocar aqui o próximo campo vai ser a senha, aí ela vai ser do tipo password, que é para poder não exibir o valor conforme a gente for digitando, e o name que eu vou dar para ela vai ser pwd. Feito isso, eu já vou criar o nosso input final aqui, que vai ser o nosso botão de envio. Então vai ser o type igual a submit, e o valor que vai estar escrito dentro desse botão, eu quero que esteja escrito
entrar. Vou salvar e aí vou criar também aqui a nossa rota, né? Então eu vou colocar o nosso Auth Blueprint, eu vou criar a rota, e a rota que eu vou passar para ele aqui vai ser a rota inicial, a inicial desse blueprint aqui. Feito isso, então, vamos registrar o nosso blueprint na nossa aplicação, para a gente poder conseguir já ver ele sendo renderizado aqui na nossa página. Então, para poder fazer isso, a gente já viu, é só eu importar o nosso blueprint. Então, from roads.auth, eu quero importar o meu auth blueprint, e aí agora que eu já importei ele, eu só preciso registrar ele aqui na minha aplicação. Então, eu coloco app.register_blueprint, auth blueprint, e posso colocar qualquer o prefixo também. Então, eu vou colocar aqui um URL prefix, que vai se chamar auth. Feito isso, sempre que eu acessar aqui a rota auth agora, ele vai me redirecionar para o blueprint aqui de autenticação. E como a página inicial desse blueprint aqui é essa página aqui de login, né, esse formulário de login, ele está me redirecionando aqui para o formulário de login aqui que eu posso preencher. E é igual a gente já viu outras vezes, né, a gente pode capturar as informações que a gente digita aqui em um determinado formulário, né, e também receber elas aqui na mesma rota. Então aqui está dando método não permitido, porque sempre que a gente envia uma informação, está enviando aqui no formato post, e por padrão, uma rota ela sempre vai receber o método get. Então a gente pode definir aqui, ó, que eu quero que essa rota ela receba tanto o método get, então ela vai aceitar o método get, e também ela vai aceitar o método post. Se eu salvar, recarregar aqui a nossa página, agora ela não dá mais erro quando eu tento enviar aqui os dados do meu formulário, porque agora ela aceita os dois métodos. Porém, eu não vou querer que ele fique renderizando sempre o formulário depois que o usuário já me enviou as informações. Eu vou querer capturar os dados que o usuário me enviou, salvar essas informações, que aí eu vou redirecionar ele para o nosso dashboard, né, ou para a tela lá do nosso usuário. Então, para poder fazer isso, basta eu fazer uma verificação aqui, ó. Se a minha requisição o método da minha requisição for igual a post, então eu vou querer pegar os dados do formulário que foram enviados, né? Então, eu vou querer pegar os dados do formulário. E antes de pegar o dado do formulário, só preciso fazer a importação dessa biblioteca aqui. Na verdade, é request. Para poder fazer a importação, só basta eu colocar aqui, ó, from Flask, que também quero importar request. Para poder pegar os dados que foram digitados no formulário, basta eu colocar request.form, e aí eu passo qual que é o name do campo que eu estou querendo obter a informação que foi digitada. Então, aqui nesse caso, ó, o nome do usuário tem o name user. Então, eu vou querer capturar essa informação e vou salvar ele numa variável. Posso fazer a mesma coisa para minha senha. Então, eu posso falar que eu quero pegar aqui o meu PWD, lá do meu formulário, no campo que se chama PWD. Para a gente ver se deu tudo certo a priori, vamos colocar aqui só um return e vamos exibir esses dados aqui. Então, eu vou colocar aqui, você se autenticou com, vai colocar aqui usuário igual a user, e a senha vai ser igual a PWD. Vou salvar e já vamos testar aqui. Então, vou colocar usuário Dalton, senha 123. Se eu clicar em entrar, ele já me retornou aqui, ó. Você se autenticou como usuário sendo Dalton e senha sendo 123. Então, ele capturou as informações normalmente que a gente enviou lá no nosso formulário. Feito isso, agora eu posso redirecionar o usuário, né, para alguma outra página da minha aplicação. Então, em vez de eu mostrar essa mensagem aqui, eu posso simplesmente redirecionar ele para a tela lá que deveria estar autenticado. Então, para redirecionar o usuário para uma nova página, eu posso fazer o seguinte, eu posso importar aqui o módulo redirect e o URL for. Para isso, então, em vez de eu colocar aqui esse return, eu vou colocar aqui para ele redirecionar, então redirect, e eu posso passar qualquer URL para onde eu quero que ele seja redirecionado. Então, eu posso colocar, por exemplo, eu quero redirecionar lá para o user, para a tela dashboard. Poderia fazer dessa forma, é uma forma de ser feita, né? Ela vai funcionar normalmente. Por exemplo, vou voltar aqui para o nosso formulário, colocar aqui usuário, senha, clicar em entrar, ele me redirecionou lá para o meu dashboard normalmente. Essa é uma forma de fazer, porém, é muito comum a gente ver exemplos, né, do Flask pela web que não utiliza essa forma aqui de redirect, vai utilizar essa segunda aqui, que é utilizando o parâmetro URL for. Então, eu vou colocar aqui redirect, dentro dele eu coloco URL for, e aí eu coloco então qual que é o caminho da função para onde eu estou redirecionando o usuário. Então, por exemplo, se eu fosse fazer a mesma coisa aqui, eu colocaria user ponto aqui dashboards. Então, dashboards. Qual que é a grande diferença? Basicamente, no redirect só, se você colocar, você pode passar diretamente para ele a rota que é do navegador. Então aqui,
user dashboard, então a rota que o usuário vai acessar no navegador. Quando você coloca URL for, você coloca o comando do Python, né? Então, qual que é o módulo que você está querendo pegar? Então, o módulo se chama user. Dentro do módulo user, eu estou querendo importar a função dashboards. Então, função aqui do módulo user chamada dashboards. Isso porque nem sempre, né, a rota que a gente está criando aqui tem o mesmo nome da função. Nesse caso aqui ela tem, mas, por exemplo, a rota inicial, a rota é só uma barra, enquanto que a função se chama root. Então, se eu quiser acessar a função root, eu colocaria root aqui, e se eu fosse fazer o redirect diretamente, eu só colocaria aqui que eu quero acessar a rota user. Então, essa só é a diferença de usar o URL for e utilizar o redirect aqui no Flask. Eu vou deixar o dashboard aqui, porque o dashboard já tem aqui um parâmetro, né, um template aqui que já renderiza aqui um nome do usuário, e eu vou querer capturar esse nome dinamicamente. Então, em vez desse nome estar definido aqui, né, com um valor travado aqui, eu vou querer que esse nome seja capturado de acordo com o que o usuário digitou aqui no formulário. Para poder fazer isso, eu vou salvar essa informação em uma variável de sessão. Então, para poder trabalhar com sessões no Flask é super simples, aí já tem uma função própria aqui que já se chama section. Importando ela, você já pode salvar qualquer informação que você quiser nas sessões do usuário. Então, eu posso criar aqui uma session, vou criar uma variável chamada user, e vou passar para ela como valor, o valor aqui da minha variável user. Se eu salvar aqui, ele já vai automaticamente agora, toda vez que eu voltar aqui no meu, que eu fizer aqui a minha autenticação, né, então vou ter que colocar um nome diferente. Vou colocar programador aventureiro. Vou colocar aqui a senha 123 e vou clicar em entrar. E aí eu esqueci de uma coisa que quando a gente cria, né, a gente usa sessões, a gente precisa criar uma secret key. Então para isso eu vou voltar aqui só na minha aplicação, aqui no meu app, vou colocar aqui meu app.secretkey, vai ser igual, eu vou colocar um valor qualquer aqui, por exemplo, ABC123. Como isso aqui é uma variável secreta, né, o certo seria salvar ela nas suas variáveis de ambiente. Eu vou salvar aqui no hardcode só para a gente poder ver o nosso exemplo aqui. Então, vou voltar aqui para o nosso alvo. Vou colocar aqui programador aventureiro, a senha 123. Vou clicar em entrar e ele me redirecionou agora para o dashboard. E agora, né, como eu estou salvando essa informação aqui na minha sessão, eu vou conseguir, né, se eu vir aqui no meu inspecionar, clicar aqui, né, em application, eu consigo ver aqui as memórias, né, da sessão do usuário e, nesse caso, né, o Flask ele vai salvar aqui nos meus cookies. Então eu já tenho aqui ó, um cookie criado. Deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui para baixo, que acho que é mais fácil. Deixa eu aumentar, terminei aqui, aumenta. Subir aqui, ó, tem o meu cookie que já foi criado, ó, a minha sessão aqui com esse valor, né, que está criptografado aqui, que é justamente por isso que ele usa a secret key, para poder criptografar essa informação. Mas basicamente, se eu fosse descriptografar essa informação com aquela nossa secret key, né, que é a ABC123, ele teria aqui a informação do meu usuário, né, que seria o nome que eu digitei lá no meu formulário. Mas a gente não precisa se preocupar com isso, porque ele criptografou aqui, mas sempre que a gente for usar essa variável novamente, ele vai descriptografar ela na nossa aplicação. E agora, na nossa rota user, ao invés de eu passar esse nome travado aqui como sendo Dalton, eu posso pegar isso aqui diretamente da minha sessão. Então eu posso importar aqui a minha session e pegar esse valor. Então eu posso colocar aqui, ó, o que o name vai ser igual a minha session.get, que eu posso colocar o valor que eu quero pegar. No caso, vai ser a variável user que está registrada lá. Feito isso, eu passo essa variável aqui dinamicamente para o nosso template. Se eu recarregar, o server agora vai retornar aqui para mim programador aventureiro, que foi o valor que eu digitei lá no nosso input. E aí você pode salvar várias informações aqui na sessão, que elas vão mesmo persistir mesmo que você recarregar a página. Então, mesmo que eu recarregue a página, ou eu acessar aqui de volta a rota user, né, e depois voltar para dashboard, ele vai permanecer com esses dados aqui salvos ainda nessa sessão. Então essa informação permanece aqui salva, a gente consegue utilizar ela em várias rotas aqui da nossa aplicação. Legal, e aí no começo do vídeo eu também falei que ia mostrar uma forma da gente também criar rotas privadas. Então, por exemplo, se a intenção dessa rota aqui de usuário é só o usuário logado ter acesso a ela, até porque eu pego o nome desse usuário e exibo aqui, então um usuário que não está logado, né, não deveria ter acesso a essa rota aqui. Então, para poder transformar todo esse blueprint aqui em uma rota privada, eu posso fazer isso facilmente, né, utilizando aqui o comando user blueprint e utilizar a função before request. O que essa função vai fazer é, toda vez que alguma requisição for feita para alguma rota desse blueprint, ele vai passar por essa validação aqui primeiro. E eu posso criar então a validação aqui, que vai se chamar check authentication. Então,
Verification. E eu vou fazer a validação, né, se esse usuário está autenticado ou não. Se ele tiver autenticado, aí sim eu exibo alguma dessas rotas. Se ele não tiver autenticado, eu vou redirecionar ele para a nossa tela de login. Então você pode fazer essa autenticação de diversas formas. Então imagina que aqui no seu aplicativo, né, no seu login, aqui no seu formulário, você vai pegar os dados do usuário, aí você vai verificar no seu banco de dados se esse usuário e essas senhas estão registrados. Se tiver registrado, você vai redirecionar ele lá para a sua tela de dashboards, por exemplo. Se não, né, se ele não tiver registrado, você simplesmente mantém ele nessa mesma página aqui, ou redirecionando para uma outra página, falando que aqueles dados não estão cadastrados, ou redirecionar ele para uma tela de cadastro, por exemplo. Aí você pode brincar aí com a forma como você vai fazer o gerenciamento aqui, né, de navegação do usuário dentro da sua plataforma. Dentre as várias formas que você pode fazer para poder autenticar um usuário, você pode também receber um token de acesso para ele. Então eu poderia colocar o seguinte, criar aqui na minha sessão também, toda vez que meu usuário se autenticar lá, digamos que autenticou com sucesso, eu vou receber um token e vou registrar esse token aqui na sessão desse usuário. Então eu posso colocar aqui 000, por exemplo. E aí eu posso fazer o seguinte, antes de, quando qualquer solicitação for feita aqui para esse blueprint do user, eu vou querer verificar se ele está autenticado. Como eu sei que sempre que ele se autenticar, eu vou registrar um token para aquele usuário, eu posso simplesmente verificar, por exemplo, se eu tenho um token salvo na minha sessão. Então, se não houver nenhum token salvo na minha session, então eu vou fazer o seguinte, eu vou redirecionar esse cara, então redirect, vou importar aqui o nosso redirect, vou redirecionar ele para a nossa tela de autenticação. Então, vou colocar ele lá para o nosso auth. Se o token automaticamente estiver na nossa sessão, ele não vai retornar esse redirect e vai continuar a execução normalmente aqui da nossa página. Então, vou salvar aqui. Então, vou recarregar essa página. Observa que ele já me redirecionou aqui para autenticação. Se eu tentar acessar agora novamente, né? Ó, user, ele vai me redirecionar para auth. Se eu tentar acessar user/settings, ele também vai me redirecionar setting, né? Ele também vai me redirecionar para alfa. Então, qualquer rota que eu tentar acessar desse blueprint aqui, user, sempre vai me redirecionar, né, de volta lá para minha tela de login, porque eu não estou autenticado. Diferente se eu tentar acessar, por exemplo, as rotas aqui, tipo, principais da minha aplicação. Por exemplo, a minha rota inicial. Ele redireciona normalmente a nossa página inicial, porque nesse cara aqui, eu não criei a checagem, né, de autenticação. Então, dessa forma, eu consigo, né, facilmente no Flask criar rotas privadas aqui para uma determinada seção do meu site, enquanto eu mantenho outras rotas públicas ali para esse mesmo site. Aí agora sim, se eu de fato, né, fizer então a minha autenticação, vou colocar aqui um novo nome de usuário, por exemplo, chamar aqui Flask. Colocar aqui a senha 123. Quando eu clicar em entrar, aí sim ele vai me redirecionar aqui para o meu dashboard, porque agora sim ele vai ter registrado, né, o nosso token, e agora como o token está registrado lá na nossa seção, ele não vai redirecionar a gente para autenticação, simplesmente vai renderizar todo o restante da nossa página. Isso vai valer para todas as páginas aqui do nosso endpoint user. Então, mesmo que eu acessar a rota inicial, ele vai botar aqui, ó, bem-vindo à área do usuário, ou o nosso settings, também vai acessar normalmente os settings, ou o nosso dashboard. Simples assim. Então você poderia ter um botão aqui de logout, né? Que quando o usuário clicar nesse botão de logout, o que você vai fazer, por exemplo, é deletar esse token da sua sessão. Automaticamente, né? O usuário vai perder acesso a essa parte e sempre que ele tentar acessar de novo, vai ser redirecionado lá para a área de login. Então, é assim que você cria blueprints aqui utilizando o Flask, né? É assim que você também modulariza seus projetos para poder separar o que cada seção do seu site faz e as rotas de cada seção, como você cria rotas privadas de forma simples, né, para uma seção específica do seu site, mantendo as outras rotas públicas ainda, como você cria um sistema de autenticação simples para o usuário, salvando as informações diretamente na seção do navegador, de forma que vai ficar persistindo, né, mesmo que o usuário recarregar a página ou ele entrar de novo na sua aplicação depois de 2, 3 dias, ainda vai ficar salvo esses dados na sua sessão. E se você gostou desse conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal e também confere aqui na descrição o link para o meu site do Programador Aventureiro. Lá dentro dele você vai encontrar diversos cursos de programação utilizando a linguagem Python. Então, o nosso curso mais completo é o curso Especialista Python, onde a gente apresenta, né, desde o básico da linguagem até os conceitos mais avançados do Python. São mais de 120 horas de conteúdo, mais de 70 projetos práticos, mais de 400 exercícios resolvidos, onde você vai ter os exercícios para fazer e logo na sequência eu tenho uma videoaula, né, explicando como resolver cada um dos exercícios. Então, tem muito conteúdo no curso Especialista Python, onde a gente vai aprender diversas coisas como automação, web scraping, criação de aplicativos para computador,
softwares web, aplicações utilizando Flask, Selenium, Beautiful Soup e várias outras bibliotecas do Python. Vamos aprender a comprimir dados, trabalhar com imagens, com arquivos JSON, dentre várias outras bibliotecas que a gente tem disponível no Python. Além de também, na nossa plataforma, você ter o acesso, né, a vários outros cursos que a gente tem aqui, também utilizando essa linguagem de programação, como o curso Flash 360, para poder aprender a construir aplicações multiplataforma utilizando Python. Você vai aprender como criar interfaces gráficas com Python para construir aplicativos que rodam no iOS, no Android, né, nativamente, né, você vai compilar esses aplicativos para APK, para IPA, para rodar nesses sistemas operacionais, poder cadastrar ele nas lojas de aplicativos como Google Play, Apple Pay, ou então construir sites, landing pages, construir nosso portfólio web, construir aplicativos para computador, até mesmo jogos, utilizando o Flash aqui. Tem um curso também de Web Scraping, onde a gente aprender tudo sobre automação de navegadores utilizando Selenium, como fazer Web Scraping com Selenium, com o Beautiful Soup, como consumir APIs de forma assíncrona, utilizando threads, multiprocessamento e várias outras técnicas avançadas aqui do Python, além também de vários outros cursos sobre análise de dados, ciência de dados, machine learning e várias outras coisas aqui bem legais. Então, acesse aqui o link na descrição para poder dar uma conferida aqui na nossa plataforma e ver todos os cursos que a gente tem disponível, em especial o Especialista Python, que é o nosso curso mais completo sobre essa linguagem de programação. Então, um abraço e te vejo no próximo vídeo. Até lá!